Sejam muito bem-vindos ao Prosa Literária. Eu sou Daniel Dornelas. E eu sou João Paulo Freitas. E nesse podcast vamos falar sobre literatura de uma forma simples e direta. Não importa se você é leitor há vários anos ou se ainda não tem o hábito da leitura. Nesse podcast a gente vai falar sobre a literatura e os ramos da literatura de uma forma bem direta. Então, bora para nossa prosa literária. Vamos lá. A nossa convidada de hoje é muito especial, não só porque ela faz parte da minha vida já há alguns anos, porque é uma grande amiga minha, mas também porque ela é jovem e já tem muita experiência, tanto como professora de literatura como escritora. Hoje é dia de bater um papo com a Andresa Freitas. Oh, que apresentação chique, hein? É um prazer estar aqui, viu, gente? É um prazer imenso. Muito obrigada pelo convite. E principalmente porque eu amo você, viu, Daniel, meu querido amigo de longa data. É muito importante para mim estar aqui hoje. Muito obrigada, viu? Deza, comece se apresentando pra gente. O que você faz da vida, quem que você é, de onde você veio, pro pessoal te conhecer. Então, meu nome é Andresa Eduardo Araújo Freitas. Eu sou de Itajutiba, município de Inhapim. É um distrito bem pequenininho que fica bem longe da cidade. E eu sempre gostei de estudar. Eu cresci, fui nascida e criada em Itajutiba, cresci lá, morei lá a vida inteira até o 3º ano do ensino médio. Então, quando chegou o 3º ano, eu fiz o que a maioria dos alunos que moram na zona rural acabam fazendo, né? Eles optam por ter que sair de lá, se for o caso deles terem o desejo de continuar estudando, né? E eu acabei tendo que vir para Caratinga para poder estudar, fazer faculdade e buscar melhores condições de emprego também. Eu acredito que assim, uma dificuldade que a grande parte do pessoal que vem da roça para querer estudar, né, é com relação a pagar, né, os custos da faculdade, xerox, livro, essas coisas. E como é que foi assim, a sua chegada aqui com relação a isso, aos gastos? Porque eu acredito que isso foi extremamente difícil, porque a minha mãe, ela trabalha na escola, né? Minha mãe trabalha na cantina da escola. E meu pai também, ele sempre trabalhou de vaqueiro, ele sempre trabalhou tirando leite. Uhum. Então, tipo assim, na roça, esse tipo de renda, ele dá pra gente viver muito bem, a gente vive muito bem, não falta nada, você consegue fazer suas despesas, vive com muita tranquilidade com essa despesa, né? É uma vida simples, mas você vive muito bem. Agora, na cidade, os gastos são enormes, né? Aqui você paga por tudo, enquanto que na roça, muitas questões como alimento, esse tipo de coisa, você planta, você colhe, acaba sendo um gasto a menos dentro da sua casa. Aqui você tem que pagar por tudo e é caro, é muito caro. Então, os desafios que eu comecei a ter foram esses, que eu comecei a ver que o custo de vida aqui é muito mais alto do que no lugar onde eu morava antes, né, que era em Itajutiba. Foi muito complicado, porque na faculdade, o Daniel mesmo está vivendo isso agora, ele sabe como é que é. A gente gasta muito com xerox de livro, com livro mesmo para comprar, que tem hora que é melhor, compensa mais você comprar o livro do que tirar xerox, material. É muito complicado. Eu passei um pouquinho de dificuldade no início, sabe? Mas, graças a Deus, deu certo, né? E como essas vivências, assim, de um lugar com 400 pessoas, que é Itajutiba, né? Uhum. Onde a fofoca deve rolar solta. Brincadeira. Tudo entre família, né? Todo mundo conhece todo mundo. Tudo entre família, todo mundo conhece todo mundo. Não é fofoca, é troca de informações. E como é que essas vivências, assim, de sair de Itajutiba, de um lugar pequeno, que você amava muito, influenciaram na sua escolha de fazer letras? E por que letras? Então, foi muito difícil, porque eu amo muito o meu lugar de origem. Nossa, eu sou apaixonada com roça. Eu gosto muito de Itajutiba, porque é um lugar muito tranquilo. Minha família e meus amigos de infância estão todos lá. Então, quando eu tive que sair de lá para vir para a cidade, um lugar que eu não conhecia ninguém, foi muito doloroso para mim, sabe? Eu acho que o que mais me doeu não foi nem essa dificuldade financeira que a gente acaba passando quando a gente sai de casa, mas sim a questão emocional, que eu sempre fui muito apegada com a minha família. E vir para cá, pro lugar, ficando longe deles, para mim foi extremamente difícil. Foi a parte mais difícil, até hoje ainda é. Já tenho o quê? 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos que eu estou aqui. E desde então, para mim, ainda é difícil, eu ainda sinto muita falta. E o curso de letras, por que letras, né? Desde que eu comecei a estudar, eu sempre quis ser muitas coisas. Sempre quis fazer um pouquinho de tudo. Tanto que no ensino médio eu queria fazer engenharia química. Ó, pra você ver
né? Os opostos, né? Engenharia química para você ir para letras, né? São áreas completamente contrárias. E eu gostava muito de engenharia química porque eu sempre gostei muito de matemática também. E também tinha muita vontade de fazer psicologia. Também era uma área que me chamava muita atenção. Eu fiz vestibular e aí eu acabei optando pelo curso de letras, sabe? Que também é uma área que eu gostava. Minha família toda é envolvida na área de educação. Principalmente da parte da minha mãe. Todas as minhas tias praticamente são professoras. Se elas não atuam, pelo menos formação de professora elas têm. Então é como se fosse um clã, né? Dá pra montar um cursinho só com a minha família, assim. Só com os professores da minha família. Então é uma área que eu já gostava e eu acabei optando por vir para o curso de letras e eu me descobri no curso de letras. Foi um curso que acabou mudando a minha vida, né? E estou aqui desde então. Foi uma decisão que eu acho que foi muito importante na minha vida, sabe? Foi um divisor de águas, com certeza. Então não foi você que foi puxando esse bonde assim de professores, não? Você não é a única da família? Não. Eu tenho um tio de parte de pai, meu tio Edgar, ele é professor de matemática. De parte de mãe tem a tia Isa, que ela é professora de português também. Tia Dinorá de matemática. Tem a tia Heleninha, que ela é de português e inglês também. Então, as outras têm magistério. Minha mãe é pedagoga, apesar dela não atuar na área, mas ela tem o curso de pedagogia. Então, é um clã, praticamente. Você tem muito. As minhas duas avós também eram professoras, atuavam como professoras. Sério? A minha avó materna e paterna, a família toda. Que legal. E a gente até comentou, né, no episódio anterior que muitos jovens, hoje em dia, não se veem seguindo a carreira de professor. Sim. Porque é uma carreira desvalorizada, né? Uhum. E na sua família foi o contrário. Você viu o pessoal fazer, vou também. Sim, porque eu nunca vi a profissão com maus olhos, né? O pessoal tem mania de achar que é uma profissão ruim. Gente, não é. É a mais importante que tem. E pra mim ela sempre foi muito necessária, porque ela sempre foi a base. A educação sempre foi a base da construção da minha família. A minha família, graças a Deus, todo mundo tem esse vínculo com a escola e todo mundo tem esse amor pela escola. E comigo não podia ser diferente. Eu sempre enxerguei a escola como um ponto de apoio. Eu sempre enxerguei a educação como algo que é essencial na minha vida, porque eu vi minha mãe, meus tios, minhas tias, desde pequenininha, eles valorizando esse meio. Então, isso foi essencial para mim. Entende? E como é que tá sendo a experiência hoje, assim, dentro da sala de aula como professor de literatura? Ai, tá sendo incrível. Eu amo a área, né? Eu sou apaixonada pela área e tá sendo algo completamente novo pra mim, principalmente porque antes eu atuava no cursinho e agora eu estou na escola. E tem uma diferença muito grande, né? As pessoas acham que não tem, mas tem uma diferença muito grande e tem sido maravilhoso, principalmente por causa desse contato com o aluno. É muito enriquecedor, porque você entra dentro da sala de aula achando que vai ensinar e você sai de lá aprendendo. Eu acho que isso que é o legal da sala de aula, né? De você trocar ideia com o aluno. Você apresentar um conteúdo, mas ele também apresentar o ponto de vista dele para você. Esse debate é legal. Essa troca de experiências é que é legal. E, tipo assim, uma pergunta que eu tô assim, tentando elaborar ela, mas tá meio difícil. Com relação aos alunos que têm uma certa dificuldade assim, de aprendizado, né? Aqueles que têm TDAH, tem uns que têm dificuldade para ler, tem uns que têm dificuldade. Como é que você lidar com eles, assim? Como é que é? Então, a gente tem que ter um cuidado especial, né? Porque não é porque ele tem alguma dificuldade que você deve deixá-lo de lado. Muito pelo contrário, você tem que dar uma atenção, você tem que chamar aquele aluno para dentro da sala de aula, você tem que buscar cativá-lo, você tem que buscar trazer também assuntos que vão interessá-lo. Porque se a sua aula não for interessante, não somente aquele aluno, mas nenhum aluno vai se sentir interessado por ela. Então você tem que tentar encontrar meios de você se comunicar com o aluno, né? Talvez aquele aluno, ele não se sente identificado pela aula de gramática, mas você pode tentar contextualizar a gramática dentro de um assunto que chama a atenção dele. Talvez ele gosta de joguinho, talvez ele gosta de anime, talvez ele gosta de série. Então, por que não você pegar a resenha de uma série que ele gosta
e puxar a gramática ali dentro. Olha aqui, olha, derivação, prefixação nessas palavras aqui. Olha como que essa palavra evoluiu. Olha como que essa palavra veio da formação de várias outras duas aqui, juntou duas palavras e veio esse termo novo que vocês usam. Entende? Igual eu usava muito o termo do Free Fire, né? Principalmente que no Free Fire tem um negócio que chama rushar, que é quando você tá no combate ali, né? Quando você tá atacando seu inimigo. E tinha muito aluno meu, principalmente na época do cursinho, tinha muito aluno meu que gostava de Free Fire. Então, quando eu ia falar sobre essas coisas de formação de palavra, por exemplo, eu puxava um pouquinho para esses termos. No Free Fire não tem esse joguinho, essa palavra que chama rushar? Por que vocês acham que surgiu isso? Como que essa palavra surgiu? O que ela significa? Você sabe de qual palavra que ela vem? Vem de rush, né? Combate, não sei o que tem. Então, a partir desses diálogos, mesmo se o aluno tiver dificuldade, você consegue ativá-lo. E também é necessário a gente ter dar uma atenção especial para ele. Porque, às vezes, as pessoas acham que, assim, que o trabalho do professor é só durante a aula, né? Tipo, acabou a aula, não atendo o aluno. Não é assim. Se o aluno está te mandando mensagem, tipo assim, é claro que você tem o seu horário de descanso também, mas eu acho que dependendo da situação, não custa nada você responder ele para tirar uma dúvida. Porque aquele foi o momento em que o aluno se sentiu confortável para falar assim, professora, eu estou com dificuldade, você pode me ajudar? O que custa? Não custa nada, entende? 5 minutinhos ali, você vai tirar a dúvida do aluno. Não custa. Então, é você ser humano. Eu acho que a humanidade, né, essa empatia, esse carinho, é o que faz diferença, principalmente para atender um aluno que tem dificuldade na sua matéria ou que seja em todas as matérias, sabe? Porque aí aquele aluno ele vai se sentir acolhido e ele vai sentir um desejo de tentar aprender, ele vai sentir o desejo de participar da sua aula, ele vai se sentir à vontade ali. Entende? Eu fiz essa pergunta porque... recentemente, um dos ministros teve a audácia, né, de falar um absurdo desse, falando que atrapalha, mas eu acho que não atrapalha. Eu acho que o professor mesmo tem que encontrar algumas vertentes aí para tentar explicar para o aluno, Sim. tentar ser mais dinâmico com as explicações. Com certeza. Né? Nós, enquanto profissionais da educação, a gente tem que buscar meios de incluir esses alunos, né? Deles não se sentirem excluídos, né? A inclusão. Tanto que a gente fala tanto de inclusão, então por que excluir? Sim. A gente não pode fazer isso. A gente vive uma sociedade capacitista, né? E isso. aí o pessoal diz que, ou melhor, o senso comum acredita que as pessoas com deficiência têm que viver o mundo delas, sabe? Tem que ficar sempre por fora do que a gente vive, como se elas fossem pessoas diferentes, sabe? Isso, e na verdade não são, nunca foram, né? Elas são iguais. São particularidades delas, né? E essas particularidades têm que fazer parte da vida em sociedade, elas têm que estar ali na mesma escola em que a gente estuda, por uma questão, assim, educacional de direito delas também. Com né? certeza, é tudo uma questão de abordagem, é a forma como você age, né? Você tem que ter essa humanidade para você entender como que você pode reger a sua aula de modo a atender todos os alunos, né? A gente tem que pensar em todos os alunos durante a aula. Pensar assim, será que essa aula aqui ela vai atingir todo mundo? Porque é muito fácil você passar conteúdo. Aquele conteúdo é o mesmo que você vai passar todo ano, então é só você decorar e levar ele para dentro da sala de aula? Não, você tem que tentar trazer meios que vão chamar o aluno para o assunto, né? Que vão incluí-lo dentro do assunto. E como você aplica isso, por exemplo, acho que o trauma, tem muita gente que tem realmente trauma com literatura, porque o professor obrigou a ler tal livro, obrigou a ler Machado de Assis. Todo mundo tem um trauma, né, com Machado de Assis, meu Machadinho, porque eu não entendo. Pois é, e como é que é essa questão dessa contextualização e de trazer autores tão importantes, tidos como autores difíceis, para essa turminha jovem? Mas eu não tiro a razão dos alunos, não. Eu falei que eu não entendo, mas eu não tiro a razão deles. Porque o que acontece, né? Vamos pegar aqui. Eu vou mostrar o livro, né? Vamos mostrar esse livro aqui, então. Dom Casmurro, que é meu xodozinho. Inclusive, quando o Daniel estudava, quando ele era meu aluno, eu até levei esse livro, eu fiz um debate na sala de aula pra provar que a Capitu era inocente. E ela é, né, gente? É sobre isso. Será? Olha, Daniel, não vamos entrar em debate agora.
Mas se você quiser também. Mas enfim, por que Machado de Assis, por exemplo, ele é visto como o carrasco dos alunos, né? É um livro que foi produzido no século XVIII. Século XIX, perdão. Ele foi produzido no século XIX, 1800 e pouco. Então, o português aqui é diferente do nosso. É uma variante do português, na verdade, né? É uma variante da língua portuguesa. Então, a gente tem aqui uma variação histórica, né? Tipo, o português que era usado no século XIX, ele é completamente diferente do usado de hoje, porque a língua ela tá evoluindo constantemente, tanto que não é à toa que os meninos usam rushar, né, quando eles estão jogando Free Fire, ou tiltar quando eles ficam nervosos com os joguinhos deles online, né? Todo dia surge uma palavra nova, todo dia você entra na internet, eu nem consigo acompanhar os termos da internet. A língua tem constante evolução. Aí você pega um livro de Machado de Assis e pede para um aluno de 2021, de 14 anos, ler esse livro e entender ele. De cara, assim, sem, né, contextualizá-lo sobre o que está acontecendo. Ele não vai entender. Por quê? Ele vai chegar aqui, as construções sintáticas, né, a construção da frase é completamente diferente das que nós usamos hoje. Tanto que naquela época eles usavam muito, né, dei-me, né, digo-lhe, olha pra você ver que diferente. Hoje a gente falo pra você, digo a você e pronto. No judiciário ainda continua dessa forma, sim. Não foi atualizado ainda não. Assim, e é muito difícil ler. Sim, é difícil. Petições, é por uma questão de formalidade, né? É tudo uma questão de ambiente. Dependendo do ambiente, as pessoas ainda utilizam, que é o caso do judiciário, né? Em questão de discursos também isso acontece muito. Agora, no nosso dia a dia, a gente já não utiliza. Por quê? No dia a dia, é um ambiente de informalidade, igual a gente está aqui conversando, né? Estamos praticamente entre amigos, batendo um papo aqui. A gente está utilizando uma linguagem informal, ou também na rua, ou com nossa família, com os nossos amigos. Até mesmo dentro da sala de aula, eu acabo priorizando, às vezes, essa linguagem informal para eu poder me aproximar dos meus alunos. Porque a formalidade, ela afasta, né? Quando você é muito formal, você acaba pondo uma barreira ali de intimidade. Tipo, ó, você não passa daqui. Né? Você acaba pondo uma barreira ali. E quando você é informal, você já cativa a pessoa, você traz ela para perto de você. Então, aí o aluno ele está acostumado com essa informalidade e com a atual, né, utilização da língua portuguesa, e ele pega esse livro que tem essas construções completamente antiquadas, né, em comparação com o nosso uso cotidiano hoje, né? Ele assusta. Aí é que ele traumatiza, porque ele fala, professor, que livro chato, não entendi nada. Então, o que a gente faz? O que eu tento fazer? A gente contextualizar o aluno. Olha, gente, vocês têm que entender que esse português que está sendo utilizado aqui, ele é uma variante diferente da que a gente usa hoje. Olha só, esse livro foi escrito no século XIX. Olha essas palavras, olha como que é diferente. Olha como que as construções eram diferentes. As pessoas, elas buscavam falar assim. Isso daqui antes era normal. Isso era o informal de antes. Então, tenta ler isso aqui como se você estivesse lendo uma poesia, por exemplo. Olha como que tem ares literários, ares poéticos, olha essa descrição, olha que bonitinho. Aí eu tento mostrar esse outro lado para o aluno, entende? Para ele tentar entender. Como se fosse mesmo uma obra ali que é diferente da de hoje, mas que ele enxergue aquilo com um olhar mais compreensivo. É muito diferente quando você contextualiza para o aluno, né, do que você só jogar ele ali em cima do livro e mandar ele entender. Esse processo da Andresa, eu fui aluno dela de literatura, e esse processo dela de contextualizar para o aluno, para a gente, é como uma tradução. Porque você pega um texto, um livro que ela leva para dentro da sala de aula, e você lê aquilo, às vezes você não entende muita coisa, ela vai te explicar várias coisas por trás daquela linguagem, por trás de palavras. Você acabou respondendo uma outra pergunta que eu ia te fazer, é que, por exemplo, em uma das obras do Machado, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem várias expressões capacitistas, né? Sim. Muito preconceito contra pessoas com deficiências. A forma de descrever ali uma personagem é, assim, absurda quando a gente vai ler hoje. Pelo menos para mim, durante a leitura, aquilo me incomodou demais na hora de estudar. E aí, dentro da sala de aula, a Andresa vai e explica o porquê daquilo ali ser assim, explica que cada livro é um documento histórico. Exatamente. E ali está registrado, né? Os trejeitos da sociedade, como funcionava naquela época. Então, isso é muito interessante. É exatamente sobre isso, porque... Por que é um clássico?
Por que Dom Casmurro é clássico? Por que Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Lucíola, por que esses livros são clássicos? É clássico só porque é o Machado de Assis que escreveu? Só porque tem a linguagem antiga? Não é por isso que é clássico, gente. Não é por isso, não é só por isso, né? Isso aqui é um registro da época. Por que a gente tem que ler clássico? Por que eu sou defensora da leitura de clássicos? Porque quando a gente lê uma obra dessa do século XIX, a gente entende como que a sociedade brasileira foi construída. A gente entende tudo o que aconteceu na nossa sociedade, né? Igual a gente lê Dom Casmurro, a gente até passa despercebido, mas tem referências à escravidão aqui dentro. Por quê? Tem os escravos, tem as aias aqui. Os alunos percebem isso, se você não falar? Não vão perceber, porque eles estão tão... digamos assim, ocupados, tentando entender a linguagem do livro, que esses detalhes acabam passando despercebido. Ou talvez até mesmo essa questão, né, da cultura machista que a gente fala que existe, igual no livro A Moreninha, em que a moreninha ela tinha que ficar tecendo. Ela tinha que ficar tecendo ali, e a menina ali já está pensando em casamento. Então, olha só, a menina novinha, para ela casar, ela tinha que aprender a tecer, e aquilo é visto como uma coisa muito linda, né? Olha, essa menina, ela é muito requintada, né? Ela é ótima para casar, né? Prendada, olha só como ela borda bem, tá vendo? São detalhes da nossa sociedade. Os alunos, né, de classes mais altas que iam fazer medicina no Rio de Janeiro, olha só o quanto de coisinha que mostra sobre a construção da nossa sociedade, como que essa questão da educação, do acesso à educação. Por que os rapazes iam para a faculdade de medicina e as meninas ficavam em casa? Entende? Olha, detalhes. Então, quando a gente pega um livro antigo desse, a gente tem que buscar isso. A gente tem que mostrar para o aluno, olha, isso aqui é clássico e você tem que entender que isso aqui faz parte da nossa história. Olha os detalhes da nossa história. Olha como que esses personagens se comportam. Olha como que é a divisão de classes. Olha essa questão do tratamento que eles dão para uma pessoa e para outra. É isso, organização de sociedade. Isso aqui é quase um estudo sociológico que a gente tem que fazer dentro da obra. Por isso, e eu tento mostrar para os alunos justamente isso, que eles têm que fazer isso não somente com clássicos, mas com toda a obra literária. Porque o que é literatura? Literatura é o quê? A representação de um povo, né? Do povo para o leitor, ou a representação do mundo do leitor para o povo. Então, tudo que está acontecendo, a sociedade ali, em que o leitor ou o escritor está incluído, está sendo representado a partir daquela obra. Seja de um ponto de vista bom ou ruim, né? De acordo com a particularidade de cada um, mas é uma realidade que está sendo representada. Entende? Então, cabe a nós ensinarmos, né? Cabe a nós, professores, ensinarmos o aluno a interpretar esses detalhes. Nossa, falei bonito, né? Falou bonito demais. Caramba! Empolgo falando! Alto nível esse episódio. Fico até aqui. envergonhado. Ai, gente, para com isso. É o seguinte, uma das perguntas que a gente tem assim, mais respondido é com relação às pessoas que estão iniciando agora a leitura, né? Porque nunca leu o livro. E assim, já começar de cara com Machado de Assis, os clássicos, aí o que você indica? Eu não indico de cara, não. Assim. Tipo assim, eu até converso muito sobre isso com o Daniel. O que eu indico? Eu falo tipo assim, você não tem hábito de leitura, mas você quer começar a ler? Você tem que buscar um assunto que te chama a atenção, que te interessa. Por quê? Assim você vai ter interesse em ler algo. Você vai estar lendo porque aquilo é um assunto que te chama a atenção. Por exemplo, você gosta... Suponhamos que a pessoa ela gosta de ação. Ou ela gosta de suspense. Vou recomendar então, lê um Agatha Christie. É clássico, aquilo ali é tiro e queda. Se você gosta de suspense, tem que ler romance policial. Vai te chamar a atenção, entendeu? Você gosta de clichê? Você gosta de romance, clichê, né, de amor, que fala de casais? John Green mesmo é um bom, Culpa das Estrelas, Casais também é um que clássico. Morrem, Casais! Mas é romântico, entendeu? É fofinho. Claro. Tem vários livros assim que aparentam, né, são até julgados pelas pessoas, mas é de acordo com o gosto de cada um, né? Gosto literário, a gente não julga. Cada pessoa lê o que gosta. Então, eu recomendo... Nossa, quase bati aqui, né? Eu recomendo para as pessoas elas lerem aquilo que elas gostam. Aí você pega um livro menor, claro que você não vai pegar uma Bíblia, né? Você pega um livro menor do assunto que te chama atenção. Aí você leu, que legal. Aí você lê outro. Aí você pensa assim, vou tentar algo diferente agora. Vou ler agora um livro de ficção científica. Aí você pega um livro menor de ficção científica e você explora. Gostou? Aí você vai pegar outro livro que agora você vai fazer um desafio. Pega um livro que você nunca leria antes.
Pega Machado de Assis. Aí você vai pro Machado de Assis, que aí você vai se acostumando, entende? É esse costume que faz a diferença, que você vai se adaptando e vai pegando gosto pela leitura, sua mente vai abrindo. Você vai se propondo, né, a viver novas experiências literárias. Então você também não pode ser muito exigente com você logo de cara. Vou começar por Machado de Assis, a não ser que você queira. Se você quiser, ótimo. Mas você não pode se sentir na obrigação de ler. Igual eu mesma, eu tenho muita dificuldade com isso. Nossa, eu não gosto de ler livro por obrigação de jeito nenhum. É horrível. É horrível você ler um livro pensando assim, nossa, eu tenho que ler esse livro. Porque não é prazeroso, entende? É muito melhor quando você compra um livro e você pensa assim, nossa, eu sempre quis ler esse livro, vou ler ele agora. Porque você vai, né, você vai saboreando cada página dele. É isso, é esse o ponto. Literatura é identidade. A gente tem que ler aquilo que a gente gosta, a gente tem que ler Com por certeza. prazer e não pra atender aquilo que as outras pessoas querem. Tá cheio de ditador de leitura alheia. Ah, que você não pode ler isso, você não pode ler aquilo, porque não é literatura, porque não faz parte da alta literatura. O que você tá aprendendo com esse tipo de linguagem? Sabe? E a gente sempre pode aprender alguma coisa com É o preconceito história. literário, né? Preconceito literário. Sim. E eu defendo muito isso, que a gente sempre pode aprender alguma coisa com qualquer livro, com qualquer história, com qualquer personagem, com qualquer narrativa escrita por um autor, com uma biografia, sempre tem algo que a gente possa aprender. Eu tenho uma professora que, na faculdade que ela disse o seguinte, um dia que a gente passa sem aprender nada é um dia perdido. Sim. E é exatamente isso, sabe? Eu acredito que a gente sempre pode aprender alguma coisa e que a literatura é o lugar para a gente aprender. Com certeza. É sobre isso, né? Andresa, mostra pra gente então os livros que você trouxe, são seus queridinhos aí pra indicar pro pessoal. Então, queria trazer muitos, né? Mas... Então, eu trouxe esse daqui, que é o Cortiço, né, de Heloísa Azevedo. Meu xodózinho. Eu gosto muito desse livro, muito mesmo. Eu acho ele muito importante. É safadinho, viu? Esse É um pouco, mas é porque o que acontece, né? Esse livro aqui, ele representa as classes mais baixas do país, né? O naturalismo, ele busca representar justamente a realidade, né? O realismo, só que das classes mais baixas. Então a gente vê aqui as pessoas sendo tratadas com uma pegada mais animalesca. A gente vê seres humanos agindo por instinto e não por amor, por sentimento, por racionalidade. É por instinto mesmo. Por isso que tem muito essa coisa das relações, por exemplo, né? Igual não tem essa questão de relação amorosa. É quase uma relação instintiva, né? Os personagens que se relacionam aqui, eles não são movidos pelo sentimento, são relações de interesse. A gente vê muito essa questão da violência, né? Das classes que estão abandonadas. E aí, por justamente elas não terem nenhum apoio na sociedade, elas acabam criando as suas próprias leis, que é o caso do cortiço, né? O cortiço é literalmente um cortiço em que nem a polícia entra lá dentro. Então, tem as próprias leis ali, justamente porque aquela população ela está negligenciada. Então, como ninguém nunca intervém por eles criaram as suas próprias leis e tem essa questão deles viverem constantemente com violência, deles viverem constantemente com essa questão de exploração sexual, né? Roubo, entre outras coisas. Então, esse livro, ele é muito importante para a leitura de um adolescente por causa disso. Ele ajuda a gente a entender essa questão da violência aqui no Brasil. Como que ocorre essa violência nas classes mais baixas? Entende? Uma violência antiga e atual. Antiga e atual. Acontece até hoje. Se você ler isso aqui, você vai perceber que muitos desses problemas que estão no cortiço, eles acontecem até hoje no Brasil. Entende? Aí vem aquela coisa que a gente tinha falado, né? Da gente buscar entender sempre como que a literatura está representando a realidade do nosso país desde o princípio. Então, super recomendo esse daqui, ó. Cortiço. O outro, né? Essa pérola aqui, né? Dom Casmurro, tô Capitão Inocente. Então é sobre isso, né? Esse livro aqui, ele é o meu xodó, gente. Nossa, dá-me uma comparação exata para aqueles olhos de Capitu, né? Eu sou muito apaixonada por esse livro. É a Bíblia da Andresa, gente. Isso aqui é a Bíblia da minha literatura, é isso aqui, gente. Eu decorei os capítulos desse livro. Gente, eu amo esse livro demais, vocês não têm noção. É quase um fanatismo, entende? É terrível. Então, o que acontece? Esse livro eu gosto muito dele, principalmente por causa da abordagem psicológica do Bentinho. Ele é um livro que ele mostra muito esse
esse início de trabalho com o enredo psicológico, da gente mostrar ali os sentimentos do personagem, porque praticamente não tem ação nesse livro, né? O livro é quase todo só de reflexões e paranoias do Bentinho. Então, tudo aqui é os sentimentos que ele teve desde quando ele era pequeno, mas a Capitu brincava, e depois como que ele lidou com aquela angústia dele ir pro seminário, voltar do seminário, casar com a Capitu, traiu ou não me traiu, e ele vive aquele sofrimento e você vê aquela angústia, aquela dúvida dele. Entende? Então, eu gosto muito desse livro, principalmente por causa da poesia dele. Machado, nesse livro aqui, ele caprichou na poesia, né, gente? É uma linguagem literária, assim, fantástica. Eu gosto muito. Nossa, é maravilhoso. Super recomendo. Só que é aquela coisa, né, gente? Vamos nos adaptar à linguagem, né? Vamos ler já, mas já cientes de como que a língua portuguesa é tratada ali. E tem esse daqui também, que é outra bíblia minha, né? Preconceito linguístico. Esse livro aqui, muito importante mesmo. Esse livro aqui, ele também mudou muito a minha formação acadêmica, né? Que antes eu tinha até um preconceito com essa questão de falar certo, falar errado. Ah, fulano fala tudo errado. A gente acaba tendo esse péssimo hábito, né? Quando a gente vai crescendo, a gente acha que isso é certo, que isso é normal. Gente, isso não é normal. A gente não pode normalizar essa diminuição do outro em prol da gramática culta. A gente não pode fazer isso. Esse livro é muito importante porque a gente aprende sobre a dimensão que a língua portuguesa tem aqui dentro do Brasil, né? Igual a gente estava conversando, que o português ele possui várias variantes, né? Tem a variante regional, tem a histórica, tem a variante também situacional, né? Tem várias vertentes ali que compõem a variação linguística. Então, por isso que em cada região do país a gente tem o uso diferente do português e por isso também que em cada situação, igual a gente tinha falado sobre o fórum e a coloquialidade, né, o cotidiano, cada situação a gente também usa o português de uma maneira diferente. Só que as pessoas, elas acabam julgando as outras. Igual, provavelmente vocês já presenciaram na vida de vocês alguma situação em que alguém foi diminuído ou não foi levado a sério porque usou uma variante linguística, que é informal. Igual, é muito comum, eu já ouvi muito, igual pobrema, por exemplo, a pessoa falar pobrema, né? O pobrema é um clássico, é um clássico. O pobrema é um clássico, né? A gente fala isso. Mas isso é comum. E aí, quando a pessoa fala errado, o outro vai lá e ri. E aquela pessoa que falou errado, entre aspas, né? Ela se sente diminuída e ela não fala mais. Aí você pede, fala um pouquinho sobre isso, apresenta o trabalho. Ele, não vou falar, não sei falar, não, eu falo tudo errado. Ele perde a confiança, olha só. E isso afeta psicologicamente a pessoa, a ponto dela não se sentir confiante para estudar depois, a ponto dela não se sentir confiante para apresentar um trabalho, para escrever, para se manifestar. Isso é terrível. Isso afeta muito todo mundo. Então, esse livro aqui do Marcos Bagno... é muito comum, né? Muito comum. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Eles acham, por exemplo, que professor de português tem que falar certinho, a risca ali da gramática o tempo todo. Não é assim, gente. Mas eu também sou gente. É uma das coisas quando a gente sai da roça, que é o meu caso e é o da Andresa, que a gente vem para uma cidade para estudar, principalmente no meio acadêmico tem muito, meio escolar. É uma das coisas que você sofre, assim, quando você chega, porque isso... Fico, peraí, mas então eu não posso falar do jeito que eu tô acostumado a falar a vida inteira, que é o jeito que eu sou, então eu vou calar a boca, eu não vou falar nada, porque eu sou errado. As pessoas simplesmente não te levam a sério. Eles falam assim, você fica falando igual a gente da roça, para com isso. A minha família, desde assim, até hoje, sofre um pouco com relação a isso. A minha esposa é de Teresina, então a forma que eles falam é bem diferente. Os meus pais é do Ceará. Então, assim, na hora de falar, vamos supor, na frente de alguém, assim, eles ficam um pouco com receio. Não vou falar. Fica calado, fica, sabe? Sim. Fica todo enrugado, assim, não vou falar, porque eu acho que é errado o que eu tô falando. E acaba não falando. E é um sentimento muito triste, né? Porque eles tinham muita coisa pra falar e eles não falam por medo. A gente, quando foi no Rio de Janeiro, na Bienal, gente, pelo amor de Deus, que sensação horrível. Porque era só a gente abrir a boca e eles falam assim, você é mineiro, não é? Aí eles falam assim, fala ponto de onça. Ponto de onça.
Mas o lance é que saía... Eu até comentei com a Andresa, assim, que às vezes saía do limite do... É gostoso, é diferente, seu chegava a ser um deboche às vezes. Pra começar a virar um deboche. A gente tava em uma sessão de autógrafos, lançando um livro que a gente escreveu junto. Uma coisa super interessante ali, o maior evento literário do Brasil, e o pessoal zoava a gente pelo jeito que a gente falava. No caso, não foi nem uma pessoa, foi uma pessoa muito específica, né? Uma pessoa específica, bem sem noção mesmo. No começo acaba sendo engraçado, a gente ri, coisa e tal, mas aí depois exagera. Mas é uma questão de uma questão de noção, porque igual os nossos colegas que a gente ficou na casa deles, eles, tipo assim, eles falam, nossa, você fala diferente, mas pronto, entende? Ah, que diferente, pronto. Nós separando a diferença deles e eles separando a nossa e tá tudo bem. E foi, assim, um contato, sabe? Foi um aprendizado cultural imenso, porque é muito diferente, sabe? A gente acha que não tem diferença, que tudo é português. Gente, vocês não têm... Eu não tenho sotaque. Não tem sotaque. Ah, vai para outro estado pra você ver se você não tem sotaque. Ô, Andresa, aqui foi um prazer te receber no Prosa Literária. Ai, gente. Foi uma muito obrigada. Muito boa. Você quer mandar um recado pro pessoal que tá assistindo e ouvindo a gente através dos agregadores de podcast? Ai, gente, o recado que eu tenho para vocês é justamente para vocês valorizarem, assim, a nossa literatura brasileira em todas as suas instâncias, né? Seja nos clássicos, como também na nossa literatura contemporânea. Valorizem e busquem sempre aprender um pouquinho mais sobre a nossa cultura através dos nossos livros, através dos nossos contos, das nossas crônicas nos jornais. E é isso. Valorize a nossa língua portuguesa o máximo que puderem e busquem aprender o máximo que puderem com ela. Olha, para finalizar esse episódio, deixa eu mandar um abraço muito grande para dona Dinair, que é a mãe da Andresa, e pro pai dela, porque são pessoas também muito importantes para mim. Pra gente, né, Andresa? É pra gente. Muito obrigada, Dan. É isso aí, a gente fica muito agradecido. Foi uma conversa muito bacana. Acho que foi de grande valia para todo mundo aí ouvir um pouquinho de você. E é só, né? É isso aí. Nosso agradecimento também ao Marcone, Marcone Salles, que é responsável pela produção aqui do Prosa Literária. Live View lá no Instagram, viu, gente? Pois é, siga a gente aí nas redes sociais, @sem vírgula e JP Freitas. @lendo com Daniel e Daniel Dornelas no YouTube. É isso aí, segue a gente lá. Até a próxima. Tchau, Até, tchau. pessoal.